Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de matemática financeira, agora falando sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, vamos à aula. Vamos então à segunda aula sobre matemática financeira. Agora a gente vai falar sobre aumentos e descontos, né? Aumentos e descontos sucessivos. Então, vamos ver primeiramente, né, as situações que remetem a aumentos e descontos e ver de que maneira isso acontece, né? De que maneira isso funciona. Então, sobre os aumentos, eu supus aqui uma quantia de R$100 e esta quantia ela sofre um aumento de 20%. Então, como R$100, né, a quantia 100 é a quantia ideal para se calcular a porcentagem de maneira bem rápida, a gente sabe então que 20% de 100 é 20. Logo, quando 100 sofre um aumento de 20%, a quantia vai para 120. Depois, quando você tem 120 e novamente sofre o aumento de 20%, vai para 144, ok? Então, qual é o erro aqui que acomete os alunos, né, de forma induzida a fazer? É se, nesta situação, o 100 sofreu dois aumentos sucessivos de 20%, não corresponde a um único aumento de 40%. Ou seja, essas duas taxas aqui, eu não posso simplesmente somá-las e fazer a porcentagem sobre o 100, porque se a gente somar, dá 40%, e 40% de 100 não dá 144, daria 140. Então, dois aumentos de 20% equivalem a 44%, ok? Então, veja aí que não é simplesmente somar, né? Existe um cálculo por trás de modo que a gente consiga obter isso aqui, né? Claro que aqui é de forma direta, né? Se eu quero fazer dois aumentos, eu posso também, né, calcular a porcentagem do primeiro aumento, depois calcular a porcentagem sobre o segundo, sobre o primeiro aumento, né, que foi feito. Como foi feito aqui, né? 100, depois eu fiz a porcentagem em cima do 120, né? Mas aqui o que a gente vai estudar é que a gente faça esse cálculo, né, apenas de uma única vez, aplicando aí o conceito que eu quero, né, que vocês aprendam a fazer isso de forma direta, né? Se eu tenho dois aumentos, então eu posso encontrar essa taxa primeiro, que é a taxa equivalente a um único aumento, para poder aplicar a porcentagem. Da mesma forma funciona para descontos, ok? Novamente a mesma quantia 100, e quando sofre um desconto de 20%, vai para 80%, e se novamente se aplicar 20%, não vai para 60, né? Como você é induzido a fazer, vai para 64. Ou seja, isso corresponde a um único desconto de 36%, porque de 100 para 64, né? 100 caindo para 64, então tirou-se de 100 36, então 36%. Então veja aí que aumentos e descontos sucessivos não é simplesmente somar as taxas ou subtrair as taxas. A gente vai aprender a manipular isso aí de modo que a gente consiga encontrar de maneira correta situações e problemas que remetem aí a descontos e aumentos. Existem alguns termos relacionados a alguns problemas que é necessário que a gente faça conhecimento, ok? O desconto aqui, que é o termo do meio, a gente já falou, né? Desconto é subtrair, né? Mas os outros quatro aqui, eles começam a aparecer em algumas situações remetidas aí à porcentagem. Então, por exemplo, se eu tenho um acréscimo de 70% sobre x, eu estou aumentando, né, 70%. Ou seja, se eu estou aumentando 70% sobre x, eu vou estar calculando 1,7 de x, né? Já que x é o todo, que seria o 1, né, o 100%, e eu estou aumentando 70%, então eu estou aumentando 0,7. Então, 1 mais 0,7, 1,7x. Da mesma forma, quando se trata de inflação, né? Inflação é aumentar. A inflação de 8% sobre x, então aqui eu estarei fazendo 1,08 de x, né? É 8% e a gente sabe que isso aqui na forma decimal é 0,08. Mais 1, aí fica 1,08x. Desconto a gente já conhece, né? Desconto é subtrair, então eu vou estar subtraindo 10%
de x, ou seja, eu vou estar calculando aqui 0,9x, né? 10% é 0,1, né? Tirar 0,1 de 1, a gente fica com 0,9x. Abatimento também é subtração, né? Abatimento de 20% sobre x, 20% é 0,2, logo eu vou ter aqui 0,8x. E a desvalorização, que também é outro termo que costuma aparecer, também é uma subtração. A desvalorização aqui de 35% é o mesmo que 0,35. E tirando de 1, a gente fica com 0,65 de x, ok? Então, tá aqui esses termos que são importantes para que a gente reconheça as situações dadas em alguns exercícios. Existe ainda um outro recurso para que a gente consiga calcular a porcentagem de uma quantia, ok? Esse recurso a gente refere-se a esta formulazinha, né? VF, que é o valor final, certo? O valor final será o valor inicial multiplicado por 1 mais ou menos, a depender de quê? A depender se for um aumento ou a depender se for um desconto, né? Somado à taxa, né? Então, 1 mais a taxa. E claro que a taxa aqui tem que estar na forma decimal, né? Esse i que eu vou substituir aqui, eu não posso substituir na forma percentual, né? Esse i é um número decimal. Então, tem que estar aí preocupado com esta condição, decimal. Então, eu posso utilizar essa formulazinha, né, aqui. E olha que essa fórmula remete apenas a uma taxa. E o cálculo da taxa está aqui dentro desse parênteses, certo? Se eu quero saber qual é a taxa de aumento ou de desconto, basta eu apenas somar ou subtrair de 1, ok? Quando a gente se referir a várias taxas, ou seja, aí agora a gente vai estar trabalhando com aumentos e descontos sucessivos, aí essa fórmula ela fica um pouquinho maior, ok? Se o valor inicial, V0, sobre as variações sucessivas de taxa, então, primeira taxa, segunda taxa, terceira taxa, assim vai até a última taxa, né? Aqui é uma quantidade, a gente está supondo uma quantidade de taxas. Seu valor final será determinado assim, ó, o valor inicial multiplicado pelo produto de todas as taxas, ok? Taxas aí, no caso, equivalentes, né? Seja lá uma soma, seja lá um aumento ou um desconto. Então, se forem duas taxas, então eu vou utilizar somente duas taxas. Se forem três, vou utilizar três e assim segue. Então, a gente vai utilizar esta formulazinha para resolver algumas situações e problemas que vão aparecer agora, né? Para a gente praticar. Como neste primeiro exercício aqui. Primeiro exercício diz o seguinte: se a taxa de inflação, a gente já viu, o termo inflação significa aumento, né? Se a taxa de aumento de janeiro é de 6% e de fevereiro é 5%, então a taxa de inflação no bimestre janeiro-fevereiro é de, ou seja, ele quer saber a taxa, né? A taxa ali que representa os dois aumentos de 6% e 5%. Então, neste caso, a gente vai estar calculando o valor de uma única taxa. Então, desse modo, a gente vai utilizar isso aqui, ó, somente essa parte, já que neste problema não se trata de valor inicial. Eu vou calcular o seguinte: eu vou fazer 1 mais a primeira taxa, que é 6%, e a gente sabe que esse 6% na forma decimal é 0,06, então eu vou trabalhar aqui com 1 mais 0,06, e eu vou multiplicar com a segunda taxa, que é de 5%, que também é um aumento, vai ser 1 mais 0,05. Okay? Então, eu vou trabalhar com este produto, né? Ou seja, 1,06 multiplicado aí com 1,05. 1,06 multiplicado com 1,05. E isso nos dá 1,113. Ok? 1,113. Então, veja bem. Como é uma taxa de aumento, tudo que passa de 1 vai ser a nossa porcentagem aqui, né? Então, para eu escrever a porcentagem, é necessário que eu faça o quê? Que eu multiplique por 100, né? Multiplicando isso aqui por 100, eu vou obter o valor em porcentagem. Isso aí por 100 significa que essa vírgula vai andar duas casas. Logo, a gente vai ter 111,3%. Então, o aumento com relação aos 100% foi de 11,3%.
O aumento aí equivalente então, certo? Então, o nosso aumento é de 11,3% e seria para a gente aqui a letra D, certo? 11,3%. Exemplo 2. 3 aumentos de 10% equivale a um único aumento de quantos por cento? Da mesma maneira, né? São 3 aumentos de 10%, ou seja, eu vou estar trabalhando aqui com 1 mais 10% na forma decimal é 0,1. Então, 1 mais 0,1 multiplicado por 1 mais 0,1 multiplicado por 1 mais 0,1. Né? Você poderia preferir fazer da maneira direta, né? Ao invés de escrever isso aqui, você já poderia escrever 1,1 mais, não, né? Coloquei mais aqui. Deixa eu apagar. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ok? A gente vai trabalhar com essa multiplicação aí, né? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vai nos dar 1,331. Ok? Então, para escrever em porcentagem, né, a gente sabe, multiplica por 100. Multiplicando por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. Logo, eu terei 133,1%. Qual foi o aumento aqui, então? Com relação ao 100%, o aumento aqui é de 33,1%. Então, seria a resposta para este exercício, 33,1%. Nesse terceiro exemplo, né, esse exemplo 3, temos o seguinte. Ó, um celular que custava 800 sofreu 2 aumentos sucessivos, um de 20% e o outro de 30%. Quanto ele passou a custar? Então, agora, a gente tem um valor, né, um valor inicial. E esse valor inicial, né, sofre 2 alterações percentuais e ele quer para a gente o valor final, né, o valor total. Então, total não, né, o valor final. Então, aqui eu vou aplicar a fórmula, né? Valor final é igual ao valor inicial, que multiplica, né, multiplicado por quem? A primeira taxa, que é 1, mais os 20%, né, que é 0,2, e a segunda taxa, que é 1, mais 30%, que é 0,3. Então, calculando, né, o valor final vai ser valor inicial, que é de 800, multiplicado por 1,2, né, essa soma dá 1,2, vezes o outro, que é 1,3, né, 1,2 vezes 1,3. Então, fazendo aí essa multiplicação, a gente obtém que o valor final é 1.248, ok? Então, está aqui a nossa resposta. Depois desses 2 aumentos, ele passa a custar R$ 1.248. Exemplo 4. Um título de 15.000 sofreu os descontos sucessivos de 8% e A% e ficou reduzido a 11.730. Qual é o valor de A%? Então, veja aí que a gente tem o valor inicial, a gente tem o valor final e aí o decréscimo, né, de 2 taxas, sendo uma delas que a gente não conhece. Então, a gente vai precisar achar o valor dessa aqui, né? Achar o valor dessa taxa de modo que este valor aplicado à redução de 8%, a redução dessa outra taxa vire aí 11.730, né? Faltou aqui o símbolo de money. Então, a gente vai aplicar, neste caso, a fórmula novamente, certo? A fórmula que é valor final igual ao valor inicial, vezes a primeira taxa, né, que é 1 mais não, né, já que é 1 descontos, a gente não vai usar mais, aqui é menos, 1 menos 0,8, multiplicado pela segunda taxa também, que é 1 menos A, que eu não posso escrever isso aqui na forma decimal, mas eu posso escrever na forma de fração, né, A sobre 100. Então, dessa forma, eu vou trabalhar na resolução dessa questão. Eu vou substituir o valor final e o valor inicial pelos valores que estão no problema, certo? O valor final é 11.730, onde o valor inicial também aqui é 15.000.
Essa subtração já faço, né? 15.000 vai estar multiplicado com 1 menos 0,8. 0,8 não, né? É 0,08. 0,8 seria se fosse 80%. Então, é 1 menos 0,08. E isso aqui vai nos dar 0,92, né? Vezes essa outra situação que não dá para a gente resolver. A gente deixa assim. Pronto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação deste valor aqui. E como este valor que vai ser multiplicado, o resultado que a gente achar está multiplicando isso aqui, a gente vai passar dividindo para o outro lado. Então, a gente vai ficar com 11.730 igual a essa multiplicação aí, 15.000 vezes 0,92, que é 13.800. Aí vai passar, a gente está multiplicando, né, este outro valor, que é 1 menos A sobre 100. Vou passar esse valor agora subtraindo não, desculpe. Vou passar dividindo, já que ele está multiplicando. A gente vai fazer 11.730 dividido para 13.800, ok? A gente vai ficar com 11.730 dividido para 13.800. Isso vai ser igual a isso aqui, né? 1 menos A sobre 100. Fazendo aqui essa divisão, a gente acha 0,85. Então, 0,85. Repetimos o resto, né? 1 menos A sobre 100. Agora, posso passar este aqui, que é negativo, para este lado, vai vir positivo. E este aqui, que é positivo, para esse lado, passando negativo, certo? Então, eu vou ficar com A sobre 100 igual a 1 menos 0,85. Então, logo eu vou ter A sobre 100 é igual a 1 menos 0,85 é 0,15. Né? E meio por extremos, a gente finaliza o exercício, a gente acha esse A. Esse A é 15, né? 100 vezes 0,15 é 15. Esse A, então, é o valor de 15%, que seria ali a nossa segunda taxa de decréscimo para que o 15.000 se tornasse aí 11.730, certo? Então, tá aí. Esta é a nossa aula sobre aumentos e descontos sucessivos, onde é muito ideal utilizar esta formulazinha. Então, espero que vocês consigam resolver mais exercícios vinculados a isso e a gente se vê na próxima aula. Até mais.